Olá, estou muito feliz em me conectar com vocês. É uma grande satisfação poder falar um pouquinho de aromaterapia para pessoas que são de outros países que falam a língua espanhola. Estou muito feliz pelo convite e gostaria de agradecer a Cláudia, que é organizadora desse evento, e a Eli, que nos proporcionou esse encontro de almas. A Eli está fazendo a tradução e eu fiquei muito feliz de poder participar. Quando a gente olha esse tema, vemos uma luz no fim do túnel. Ele acaba passando por uma situação que eu considero bastante especial, que é a pandemia do coronavírus que estamos vivendo. Essa pandemia, ela trouxe para a gente sérios desafios e a gente conhece as dificuldades que todos estão tendo. Então, nesse momento tão delicado que estamos vivendo, a pandemia coloca uma questão muito importante, que coloca em risco a nossa existência. E a gente tem um inimigo, que é um inimigo invisível com o qual nós pretendemos lutar. E essa pandemia, ela esclarece uma coisa que a gente não tinha noção. Ela vai mostrar as nossas fragilidades. E esse mundo que a gente viveu antes da pandemia, com toda certeza será muito diferente quando tudo isso terminar. E é certo que a humanidade é capaz de enfrentar com coragem e determinação as provas mais desafiadoras da vida. E diante dessa nossa capacidade de reagir, eu busquei trazer um tema bem atual, que é o manejo da Covid. E para mim, muito importante é que a gente resgate a nossa capacidade de reconectar com a natureza na busca de soluções. Porque na natureza a gente pode sim encontrar uma relação, na verdade, de cuidado, de carinho e colocando a saúde como nosso bem maior. E vocês podem até achar muito esquisito, por que tem estranho, né, uma música do John Lennon para falar de um tema desse. Essa música, Imagine, é uma música muito interessante e ela reflete um pouco de como eu sou. Eu imagino que vocês falem assim, quem decidiu falar de um tema tão importante ou tão difícil e atual tem que ser um sonhador. E nessa minha busca para soluções do Covid, como um grande sonhador, eu encontrei outros sonhadores, que são os pesquisadores, que eles estão fazendo os trabalhos e estão publicando, e são de diversas partes do mundo. Tem pessoas que eu estudei, os trabalhos, que são do Marrocos, são do Brasil, da França, são dos Estados Unidos, da União Soviética, tem vários trabalhos interessantes. E, então, nessa música, ela fala, você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único sonhador. Então, essa história de decidir fazer uma revisão, um estudo sobre possibilidades de tratamento da Covid através de moléculas químicas dos óleos essenciais me motivou bastante. E isso daí, para a gente conhecer um pouquinho do nosso, vamos falar assim, nosso objeto de estudo, que é, na verdade, o vírus, eu gostaria de estar falando bem rapidamente o que é esse vírus. É um vírus que, na verdade, a gente já conhecia das outras. É um vírus que já apareceu mais que algumas vezes e trouxe, assim, consequências bastante sérias, como a síndrome respiratória do Oriente Médio, a síndrome respiratória aguda, grave, que são SARS, os MERS, e esse Covid
que é o nome da doença, ela pode trazer para a gente uma situação muito mais séria quando nós não começamos o tratamento no início. Então, é um vírus muito novo, pouco se sabe dele. E esse vírus, na verdade, ele começou no ano passado, em dezembro, na China. E como é transmitida a Covid? Ela é transmitida de uma pessoa a outra através das gotículas de muco, saliva, através dos objetos contaminados, mãos contaminadas tocando objetos e a pessoa toca boca, nariz. E a gente tem que pensar numa simples frase. Uma gotícula, as gotículas de espirros, elas podem caminhar por 2 metros. E 2 metros, a gente fala besteira. Os principais sintomas dessa doença, elas podem ser, como aparecer de formas diferentes para muitas pessoas. Pode aparecer como dor de garganta, como uma febre, tosse seca e prolongada, falta de ar, diarreia. E eu queria chamar a atenção para esse sintoma que chama anosmia. Existe um estudo falando que 30% das pessoas infectadas pelo Covid-19, eles fazem referência que perdem o olfato. Então, esse é um assunto que eu vou retomar lá na frente. E para a gente, na verdade, entender o presente, eu convido vocês a fazer uma viagem ao passado. E a gente estaria indo agora, na verdade, para 1918. Foi quando aconteceu a pandemia que nós chamamos de gripe espanhola. Ela foi uma pandemia muito séria, que chegou a infectar 5% da população mundial e estima que os números de mortes foram em torno de 50 milhões. Então, ficava na minha cabeça uma pergunta: e como foi resolvido esse problema? Quais os medicamentos foram usados naquela época? Quais recursos tinha naquela época para tratar essa pandemia? E olhando nesse quadro, que a gente pode ver que tem um título muito interessante, a gente percebe uma coisa que acontece no dia de hoje. Aquela época não havia uma comunicação tão rápida, mas aí os jornais, eles recebiam inúmeras receitas dos leitores recomendando alguma coisa para tratar a pandemia. Desde pitadas de tabaco, desde queimar a lavanda, o incenso para evitar o contato do ar. E como também existe aí uma anotação muito interessante, onde era distribuído à população água de quinino, que, na verdade, eles sabiam que esse medicamento já era usado para a malária e mesmo sem ter comprovação científica da sua eficácia contra o vírus da gripe, foi distribuído para a população. Então, a gente olha para isso e fala, parece que a história acaba se repetindo. E não só o sal de quinino, como eu falei, eu consegui resgatar, eu resgatei que naquela época também já se usava, por exemplo, a homeopatia. E a homeopatia, eles têm um laboratório muito antigo que já fabricava esse produto de um nome bem sugestivo, chama gripina. E também essa gripina, a gente olha aqui, hoje também tem muita, nessa linha terapêutica para a Covid-19, a gente conhece muitos tratamentos à base da homeopatia. E, por outro lado, tem uma declaração que era
de uma pessoa que foi vítima da gripe espanhola, e ele conta que o médico que o curou tratava com folhas de eucalipto. Então, é a primeira vez que eu falo, puxa, a folha de eucalipto está sendo usado há mais de 100 anos. E para a gente trabalhar e buscar soluções viáveis para tratar ou usar os óleos para combater o coronavírus, a gente precisa entender um pouquinho quem é esse vírus. A maioria dos vírus, eles têm como material genético DNA e tem material genético RNA. Esse vírus, ele tem o material genético dele é um de RNA. E ele tem uma estrutura fantástica do ponto de vista arquitetura. Ele tem essas espículas, onde ele faz como se acopla a célula hospedeira, que somos nós, os humanos, e ele tem uma camada, envolta numa camada de proteína, e depois, dentro dessa camada de proteína, mais internamente, ele tem um envelope, e aí ele tem as espículas, que são duas proteínas, que é importante a gente, pelo menos, falar agora, para ver lá na frente como acontece tudo isso. Um chama hemaglutinina e uma é a neuronimidase. E aqui tem uma outra estrutura muito importante para penetrar a entrada dele na célula, que é o canal de prótons, que chama M2. E o RNA desse vírus, ele está distribuído em fitas. E ele é um vírus que a gente, olhando para ele, fala, é uma estrutura muito simples, porque vírus são parasitas intracelulares. Não tem nada de simples, ele é bastante complexo. E seguindo em frente, a gente vai entender como é que é o ciclo de vida do vírus. Então, vocês podem ver que, representando o vírus, uma partícula do vírus da influenza, ali perto da seta azul, ele é muito pequenininho comparado ao tamanho da nossa célula. E a nossa célula, tem várias defesas. Só que esse vírus, ele se conecta aí na letra A, que está começando na tela, ele se conecta à célula do hospedeiro, se liga ao receptor. E, à medida que ele se liga, a nossa célula reconhece o inimigo. E aí ele tenta, num processo, englobar essa partícula. E ele joga o vírus para dentro da célula. É assim que ele faz com todos os vírus, com todos os que aparecem como ameaça. E esse vírus entra na célula e aí ele vai se ligar nos ribossomos. Aí os ribossomos, que são estruturas que multiplicam, sintetizam proteínas, vai fazer cópias dessa proteína. E como eu disse, é uma fábrica. Aí nessa linha de produção entra o complexo de Golgi, que replica o material genético e encaminha para uma outra fase dentro da célula que fabrica novos vírus e deixa com que esses vírus saiam das células, se multiplicando de uma forma exorbitante. Então, um vírus pode criar entre 10.000 a 100.000 cópias de si mesmo. Olhando para esse quadro, é um quadro muito interessante e foi um dos primeiros que eu recebi que me despertou o interesse em fazer essa pesquisa. Porque nesse quadro ficava muito claro que existem muitas investigações na busca de várias moléculas e de medicamentos. E aqui a gente pode observar que o começo da infecção viral, e aí a gente vê assim uma replicação viral muito grande, sobe muito essa curva. E acontece uma coisa ao contrário, as células de defesa do nosso organismo, elas vão
aqui diminuindo. E eu coloquei, sem pedir licença para a pessoa que fez o quadro, essa alteração, eu coloquei essa seta amarela. Por que essa seta amarela? Essa seta amarela, para mim, representa o exato momento onde as coisas começam a sofrer um agravamento e a doença caminha para mais severidade, podendo levar até a um quadro sério respiratório e lá na frente morte. E esse quadro me mostra, eu estou falando dele porque lá na frente a gente vai comparar com outro quadro que eu criei baseado nas moléculas de plantas. Então, esse quadro mostra o seguinte, eles foram dividindo as pesquisas pelas qualidades ou pelas condições que eles conseguiam dos medicamentos que já existem. Existe o mundo inteiro está pesquisando essas moléculas e esses medicamentos. Vocês podem ver, tem antivirais que foram usados para outras doenças, outras gripes, outras doenças virais. Aqui tem os antimaláricos, que tem a cloroquina e a hidroxicloroquina. Aqui tem os que são para estimulante do sistema imunológico. Os anti-inflamatórios, os mucolíticos, o anticoagulante, vasodilatadores e outros. E eu coloquei essas folhinhas aqui porque me aguçou a ideia. Se eles estão procurando dessa forma, será que na natureza a gente não encontra essas mesmas moléculas em plantas? Esse quadro ele é bem ilustrativo e ele mostra uma visão geral dos medicamentos e também como é identificado o seu mecanismo de ação. Aqui já tem vários medicamentos que são usados em humanos e já são aprovados. E, na verdade, a gente sabe que essas pesquisas elas estão em andamento, elas não foram conclusivas ainda. Mas a gente consegue perceber qual é a atuação de cada um desse medicamento e o que se obtém com ele, né? Qual é a inibição que você quer, em que parte daquela fábrica de vírus, do ciclo do vírus, esses medicamentos vão agir. Tudo isso, considerando, né, que os vírus produzem mutações, considerando que os medicamentos ainda não foram testados e o mundo todo não encontrou uma solução, eu fiquei pensando qual seria a janela de oportunidade. A janela de oportunidade para mim é o que eu já conheço e como que eu posso aplicar isso de uma forma diferente. Considerando que tudo aquilo que a gente viu até aqui, o vírus ele é muito assim desconhecido, que as moléculas ainda não são aprovadas. O que mais eu posso ser feito? E aí eu fui buscar nesse raciocínio meu compreender as medidas terapêuticas e qual é a ajuda oferecida pela natureza. Nesse caso, eu tive uma surpresa muito feliz, assim, de encontrar um estudo onde foram pesquisadas 221 compostos com atividades contra o coronavírus associada à síndrome respiratória aguda severa. Então, não era por falta de moléculas químicas que eu não ia seguir em frente com o meu trabalho. Então, a gente sabia que os óleos essenciais poderiam fazer a diferença nesse tipo de pesquisa. E aqui a gente apresenta de uma forma bem didática, e é isso que eu fico apaixonado pelos quadros, pelas formas com que as pessoas organizam o pensamento. Aí o estudo, na verdade, levando em conta 13 óleos essenciais que foram testados para o vírus da influenza. Vocês podem ver que ninguém falou Covid-19 até agora. Eles estão falando, tudo isso já foi estudado, e a gente quer pegar esse conhecimento e levar para o atual. Como usar esse conhecimento? Então, no caso aqui, tem moléculas muito conhecidas nossas, e eu chamo a atenção principalmente para 3,
moléculas aqui, ou 3 plantas, que são o eucalipto globulus, outra planta muito interessante aqui é o tomilho, e é mais do que interessante, a melaleuca. Então, vocês seguem que a gente já falou do eucalipto lá na gripe espanhola, aí a gente olhou para as moléculas, esses óleos essenciais que foram estudados para a influenza, aí aparece de novo esses 3 que eu estou falando, e aí a gente precisa, assim, compor ou sistematizar, na verdade, um jeito de conseguir fazer um estudo, porque as moléculas são muitas, não dá para a gente, né, estudar todas, mas tem que ter uma linha de raciocínio que eu vou explicar para vocês. Assim como eles estudaram as plantas e os seus óleos essenciais, aqui já é um estudo onde eles revelam, né, as moléculas químicas dos óleos essenciais e o vírus da influenza. Aí, de novo, aparecem muitas moléculas que a gente conhece, desde o eugenol do cravo, e volta a chamar a atenção para as moléculas da melaleuca. Como uma possível tratamento do tratamento da gripe ou do vírus da influenza. E aí a gente fica pensando o que mais poderia ser feito que não foi considerado. Então, a minha busca, ela continua procurando moléculas na natureza que tenha ação como anti-inflamatório, como antivirais, como imunoestimulante, como anticoagulante, com o mesmo pensamento ou raciocínio clínico daquele quadro primeiro que mostram as moléculas sintéticas e eu transpus isso para as moléculas da natureza. E isso gerou, assim, uma satisfação muito grande, porque através disso a gente poderia caminhar nesses estudos. E aí eu criei uma coisa que eu chamo de montando quebra-cabeça. E é como se a gente quisesse montar um bingo. Fui estudando e fui colocando os óleos essenciais pelas suas propriedades terapêuticas. Então, eu coloquei quais os óleos essenciais desses estudos têm propriedade antivirais. É claro que tem muitos, seriam muitos óleos, mas vamos deter aos que eu senti que poderia ter potencial para continuar no estudo. Então, tem o tomilho, a melaleuca, a bergamota, o eucalipto. Aí eu falo assim, quais óleos essenciais nesses estudos se apresenta como imunoestimulante ou modulador o imunomodulador? Então, como imunomodulador, tinha o tomilho, a melaleuca, a bergamota, o eucalipto globulus e copaíba. Aí você fala, e como anti-inflamatório? Como anti-inflamatório, a gente repete, é como se a gente fosse fazer um bingo aqui. Vem o tomilho, vem a melaleuca, vem a bergamota, vem o eucalipto globulus e a copaíba. Parece bem repetitivo, mas eu estava esperando que fosse mesmo. E aí, como mucolítico, existe uma série de óleos, mas aí eu já tinha o tomilho, o eucalipto globulus e a copaíba. E as outras propriedades, eu não me detive, porque não fazia parte do meu estudo. Eu queria, sim, encontrar óleos essenciais que pudessem ajudar no início dos sintomas. Esses outros quadros que a doença, a COVID, se manifesta, são na fase 2, 3, e não é objeto dessa minha pesquisa. E aí, o que a gente chegou à conclusão? Uma coisa muito linda também acontece. Esses estudos, que são mais de 30, eu até já perdi a conta, mostra, na verdade, quais são as moléculas efetivamente que têm efeito comprovado no trato respiratório. Então, aí a gente vê que daqueles 5 óleos escolhidos, eles estão presentes aqui. Tem um ponto cineol do eucalipto, o beta-carofileno da copaíba,
tem aqui também o timol do tomilho e o terpinem 4-ol e outras moléculas da melaleuca. E tem aqui, na verdade, o limoneno e outras moléculas que estão na bergamota. E como a apresentação, a gente tem um tempo limitado, eu vou passar para cada planta um resumo, porque eu quero destacar as propriedades que são mais interessantes para a gente poder chegar numa sinergia ao final desse estudo. Então, aqui, o que aparece, na verdade, em maior número de todas as pesquisas foi o eucalipto globulus. E, na verdade, é um óleo que muitas vezes a gente nem considera essa importância que ele tem. Mas essa molécula 1,-cineol, ela já aparece muitas vezes. Não está só no óleo de eucalipto, tem outros óleos que apresentam, mas o eucalipto ele apareceu muitas vezes na pesquisa. E pelas suas propriedades antivirais, antimicrobiana, antifúngico, anti-inflamatório, expectorante, mucolítico. E tudo isso está realizado, na verdade, tudo isso vai ajudar a parte respiratória. E, além de tudo, ele se mostra como um estimulante imunológico. Então, é um óleo simples, ele até de custo bem acessível e com riquíssimos em propriedades. Aqui são alguns estudos, haviam muitos estudos e eu fui reduzindo para poder dar tempo de falar de todas das 5 plantas. Então, aqui tem 2 estudos mostrando que o eucalipto ele pode trabalhar naquele momento que a gente falou que é muito sério, que é a tempestade de citocinas. E que as citocinas, na verdade, elas estão desreguladas. O organismo, depois que vê que está perdendo a batalha para o vírus, começa a produzi-la em quantidade muito grande, levando a uma hiperinflamação. E aí tem consequências muito sérias para o organismo do ser humano. E esse segundo e terceiro estudo é um estudo bastante interessante, mostrando aqui que o óleo essencial do eucalipto, ele foi feito teste contra diversas drogas e ele tem uma atividade antibacteriana bem potente. E esse último estudo, ele é agora de maio, mostrando que a molécula 1,-cineol se mostrou muito efetiva com inibição para o coronavírus. Eu acho que o meu quadrinho está bem em cima de onde está falando isso. Então, a gente pensa nisso, que a gente puxou o eucalipto desde a gripe espanhola e esse eucalipto globulus aparece de novo aqui. Outro óleo que tem uma composição fantástica, que, na verdade, eu acredito que nenhum medicamento tem essa propriedade de fazer um combo, um plus, porque num único planta, num único óleo essencial, a gente consegue atividade antibacteriana, antifúngico, antiviral e, além de tudo, imunoestimulante. Então, a natureza nos preparou, nos brindou com esse combo, que é a melaleuca. Ela aparece em muitas pesquisas também, vamos falar em segundo lugar, ela aparece como descrevendo os benefícios desse óleo, e ele é bem conhecido dentro da aromaterapia, porque as moléculas são bastante interessantes. E os estudos sobre a melaleuca mostram justamente isso, essa capacidade que ele tem de trabalhar a resposta imune-inflamatória, no caso aí das secreções das citocinas. E também eles mostram que a melaleuca ele pode servir como inibição dos vírus da influenza. Levando em consideração tudo isso, a gente chegou num óleo que, de alguma forma, ele já foi falado aí algumas vezes por outros palestrantes. Então, esse óleo de copaíba é um óleo muito interessante para estar dentro dessa sinergia ou composição, pela qualidade dele
que para mim é a principal que faz com que ele seja importante nessa energia, é a atividade anti-inflamatória dele. Ele tem outras atividades como antimicrobiano, neuroprotetor, antioxidante, antihemorrágico, antibacteriano, antisséptico, mas principalmente ele está aqui como anti-inflamatório e imunoestimulante. Ele tem várias moléculas e é uma riqueza muito grande. E nesse caso, as pesquisas que eu tenho são mais pesquisas do Brasil do que de fora. De fora, poucas pesquisas eu consegui encontrar, mesmo nos livros sobre copaíba. Eu encontro pesquisas de pesquisadores brasileiros. E aqui o estudo que eu estou apresentando da copaíba é um estudo feito numa universidade aqui do estado de São Paulo, e onde eles demonstram que a ação da copaíba é 2 vezes maior que um medicamento muito conhecido, que é usado como anti-inflamatório, o diclofenaco de sódio. E esse daí, eles falam que ele é muito mais, a comprovação dele mostra que você precisa de muito menos produto para conseguir a mesma ação do diclofenaco. Então, é uma potência esse medicamento e essa pesquisadora, ela está desenvolvendo um medicamento à base de copaíba. Bom, para quem não conhece, eu posso dizer da minha surpresa, que foi muito grande em apresentar agora a bergamota. É um óleo cítrico e eu, na verdade, não conhecia essas propriedades fantásticas que ela apresenta. Eu olhei assim para esse óleo e eu falei, puxa vida, né? Esse óleo a gente pensa nele, mas não pensa como um modulador. Então, tem muitos estudos de bergamota, ela aparece em várias pesquisas, e essas pesquisas mostram que tanto a bergamota como o eucalipto, eles foram, assim, os melhores óleos nesse estudo, onde foram expostos, o vírus foi exposto aos óleos de bergamota e eucalipto, e eles conseguiram eliminar o vírus com apenas 10 minutos de exposição. Então, a gente olha assim para a bergamota com mais respeito. Olha, você está aí, bergamota. Os outros óleos são o tomilho, o eucalipto, e aí tem a bergamota fazendo esse papel. Parece suave, não é, né? Mas ela faz essa atividade fantástica aí, que foi demonstrada nesses estudos. E aí vem o tomilho. O tomilho, tudo que a gente falou, a gente imagina assim, plantas, árvores, tudo grande. E o tomilho não, né? O tomilho ali quietinho, na verdade, a gente conhece o tomilho como uma erva, né? E aí a gente olha para ele e fala, que potência tem essa planta? Essa planta que a gente seguiu em frente foi pelo quimiotipo timol. Então, eu escolhi um tomilho, quimiotipo timol, para continuar com os estudos. Pela ação como um potente anti-infeccioso, bactericida, imunoestimulante e expectorante. Ele entrou assim, casando muito bem com os outros óleos para manejo da influenza ou do Covid. E aí a gente tem as indicações, é um óleo que a gente falou que não pode ser usado puro na pele, mas quem é aromaterapeuta sabe disso. Então é muito, muito bom, mas tem que ser usado com cuidado em doses bem baixas. E aí esse estudo que remete ao tomilho, ele tinha assim um apelo no título. O título dele falava: será que os óleos essenciais têm atividade antimicrobiana? Isso é mito ou é uma realidade? Esse estudo ele abre a composição do tomilho. Então, esse
tomilho que a gente falou, quimiotipo timol, ele tem aí nesse tomilho de 35% a 55% de concentração na sua apresentação. Mas ele mostra assim como a natureza é generosa, é sábia, e, na verdade, esse mesmo tomilho, que tem essa molécula muito importante, potente, que é o timol, ela também tem outras moléculas que a gente está discutindo aí, que é o terpinem 4-ol, é 1,5-sineol do eucalipto, o linalol, que a gente falou que tem na bergamota. Então, a gente tem aqui o germacrem-D, que está na copaíba. Então, é como se o tomilho fosse um plus também, um mix de todas essas moléculas que a gente está buscando. Então, a gente, caminhando um pouquinho mais, a gente fala, bom, então eu consegui, na verdade, daquele estudo muito grande, reduzir tudo isso, primeiro pelas plantas, depois pelas moléculas químicas, e agora eu fiquei com 5 óleos essenciais para trabalhar. Isso dá uma satisfação muito grande, porque você tendo menos óleo, você fala onde eu vou criar as minhas fortalezas para evitar que esse vírus entre e faça o que ele tem feito, se multiplicar dentro da célula e fazer uma replicação viral muito intensa. Então, dentro desse esquema, é um esquema bastante complexo, mas muito lindo de a gente olhar para ele, a gente vê que a gente pode colocar essas 5 portas ou 5 fortalezas para ajudar, na verdade, a diminuir aquela atividade viral, e por isso que eu repito, não dá para a gente deixar isso lá na fase 2, fase 3, mas na fase 1 é bem provável que a gente consiga muito sucesso. Então, aqui a gente colocaria as moléculas, que é o óleo essencial do tea tree, nessa fase aqui, que foi estudado que ele faz a acidificação dentro do endossoma. Nessa fase D3 aqui, que é a abertura dos canais de cálcio, a gente coloca a bergamota e o tomilho. A gente já está aqui, na verdade, com 3 óleos, mas cada um tem uma quantidade maior de moléculas que poderiam ajudar. Nessa fase aqui, a gente coloca onde tem a necessidade dessa molécula do germacroma aqui, que a gente não tem, a gente coloca a copaíba, que também tem essa molécula, e ela tem o beta-carofileno, e a gente viu lá da sua propriedade anti-inflamatória. E como a gente disse que o eucalipto, que começou lá no passado, ele pode muito bem ajudar a destruir ou eliminar o vírus, diminuir a réplica dos vírus, a gente coloca ele nessa parte aqui. E aí, o que a gente gostaria que fizesse? Que a célula tivesse condição, claro, o vírus vai chegar, a célula poderia insistir, como ela faz aqui, englobar esse vírus, mas, de alguma forma, a gente não deixaria aquela fábrica de vírus acontecer. Aquela multiplicação de vírus exagerada. E também, não tendo essa multiplicação, como a gente falou, essa viral, não haveria necessidade do organismo produzir tantas citocinas que levaria àquela inflamação. Isso aqui é muito lindo, é um esquema. Imagine quem estuda isso profundamente, deve ficar bem apaixonado por tudo isso. E quando a gente está caminhando assim, as razões, né? Por que a gente escolheu esses óleos essenciais? Na verdade, a gente tinha muito, mas muito material para estudar. E aí, cada molécula química apresentava uma ação. E era muito importante que a gente definisse e escolhesse quais óleos essenciais poderiam ser usados. Então, não é um estudo, agora a gente vai colocar uma lavanda. Não, vamos seguir em frente com esses óleos, porque eles apresentam eles têm atividades, eles podem servir como fortaleza, eles podem nos ajudar no início dos sintomas. E esse estudo
que eu me apaixono por tudo isso, ele é um estudo muito interessante também, que ele vem reforçar, e, na verdade, ele vem assim falar, ó, tem o aval, sinal verde, segue em frente. Ele mostra aqui, desse estudo, onde ele coloca as moléculas químicas aqui, a gente pode ver que tem alguns óleos que não têm atividade quanto o vírus da influenza, por exemplo, aqui a sálvia, o alfa-pineno e outros, o citronelol é muito menos, mas ele viu aqui é citral, ele viu que algumas moléculas têm uma atividade muito grande, e ele destaca o eucalipto, de novo, eucalipto globulus, e a bergamota, que eles tiveram, assim, o melhor resultado. Eles conseguiram exterminar o vírus, pelo método que ele estava pesquisando no ar, em apenas 10 minutos. Uau! A gente fica bem encantada com tudo isso e segue em frente. E aí, nesse momento que a gente está buscando uma sinergia, eu penso na sinergia como uma sintonia. A gente não pode deixar de, nesse momento, assim, render, na verdade, é render uma homenagem a todos os pesquisadores que apresentaram seus trabalhos e a gente pode ir lá buscar com muita facilidade, estudar e chegar a essa conclusão. Então, a gente rende uma homenagem aos pesquisadores e à nossa mãe natureza, que nos brinda com esse potencial de cura, o potencial de tratamento, de uma forma belíssima. Então, eu vejo assim que é uma sinergia buscando o equilíbrio das moléculas. E tem mais esse estudo que ajuda a gente sentir essa segurança de estar falando essas coisas, é que esse estudo, ele pesquisou, na verdade, 11 plantas, sendo que dentro dessas 11 plantas, 2 eram da medicina chinesa, que não faz parte quase do nosso dia a dia ou do nosso mundinho. E dessas 9 estudos que ele fez, buscando, na verdade, moléculas para o tratamento da influenza, a gente está usando 4 desse estudo. Nesse estudo, ele só não fala da copaíba, como eu disse, que pouco estudo inclui a copaíba como tratamento para a influenza, fora do Brasil. Então, a gente fica muito feliz em conseguir, assim, um pensamento que começou lá, quais moléculas, o que eu incluo, o que eu elimino, o que eu posso colocar, quais são as melhores opções, você chegar, assim, a esse final, balizado, na verdade, em muitos estudos. A gente vê, assim, que não é estudo que fala, olha, é para o coronavírus, olha, é para o Covid. Eles falam, sim, são estudos que falam sobre a propriedade dos óleos essenciais, tratamento da influenza. Os que vão falar de coronavírus, na verdade, encontrei 2 estudos só que saíram recentemente, em maio, porque não dá tempo. Uma doença tão nova que começou no ano passado, em dezembro, os estudos serem conclusivos. Então, aqui, de tudo isso que a gente viu, dessa sinergia, que na verdade é uma sintonia, eu criei, claro, fiz uma sinergia. E essa sinergia, ela seria, como eu disse e continuo repetindo, muito importante para prevenir, na verdade, a replicação viral nas primeiras etapas, tá? Eu tenho certeza que a gente consegue formular outras coisas para os outros estágios, mas a minha proposta era essa. Então, aqui a gente fez uma sinergia falando que o óleo essencial do eucalipto globulus, nessa sinergia, a gente está em gotas, é só para um raciocínio, a gente usaria 3 gotas. A melaleuca, a gente colocaria 2 gotas. A copaíba, 3 gotas. E a bergamota, 1 gota. E o tomilho, 1 gota. Então, essa seria uma divisão dessa sintonia, criando uma sinergia.
E aqui está embaixo do meu quadrinho vamos falar assim, um trocadilho entre convida com Covid. Era isso que eu quero. Eu quero assim que a gente busque na natureza alguma coisa que a gente possa caminhar com vida. E as conclusões eu vou falar sobre essa possibilidade. E aí, como que vai ser usada essa sinergia? Como eu pensei em usar essa sinergia? Eu sou enfermeira e dou aula de fitoterapia, dou aula de aromaterapia, mas eu fico pensando assim, como é que a aromaterapia, que está incluída nas práticas integrativas, poderia ser usada nessa pandemia? Então, para mim, eu tinha que buscar uma solução que fosse os óleos essenciais viáveis, que eu falo do ponto de vista econômico, óleos que encontra aqui no Brasil de uma forma simples, e também buscar um jeito de fazer isso sem contaminar, sem criar outros mecanismos para fazer esse produto chegar a muitas pessoas. Então, as razões de escolher a via aérea é que saiu esse trabalho, ele é tão recente que já tinha fechado os slides quando eu encontrei. E aí eu voltei a incluir mais um. Esse trabalho é de maio, agora, do dia 18. E o que tem de interessante? Ele mostra, na verdade, que tem 3 razões para a gente usar as vias respiratórias. Ele fala, a primeira razão, que, na verdade, o epitélio nosso aqui do nariz, ele poderia ser um grande reservatório viral. E que a nasofaringe, segunda razão, que a nasofaringe é um sítio importante de infecção. E que também ele fala dessa parte, que incluindo o coronavírus, né? Aí já fala a palavra coronavírus, porque, na verdade, é um pré-print, é um trabalho muito recente. Ele fala que o coronavírus se propaga dentro do epitélio nasal e, dessa forma, ele pode causar o que tem aparecido como sintoma lá no início que eu falei, anosmia. Ele pode causar um dano que pode ser transitório ou permanente. Então, a gente sabe, por onde o vírus entra, a gente vai fazer o mesmo caminho para tentar combater. E aí você fala, tá bom, você vai usar a via respiratória, a via aérea para difundir esses seus óleos essenciais. Mas de que forma? Como que você pode fazer isso? Então eu pensei assim, naquelas enfermarias imensas, com muitos leitos, e bem tipo daquela foto que a gente chegou a ver da pandemia da gripe espanhola, e tinha que simplificar. Então, como enfermeira, eu imaginei uma coisa simples, que não tivesse nenhuma despesa extra, a não ser um pedacinho de papel, que seria uma toalhinha de papel. Aí eu pensei, por que não fazer inalação a seco? O que é uma inalação a seco? Eu não vou estar diluindo isso em vaporizadores ultrassônicos, não vou usar, porque tudo isso tem contaminação, recontaminação, e eu precisava ser simples. E esse jeito que eu apresentei. A gente usaria uma toalhinha de papel na mão, depois colocaria as gotas do óleo essencial nessa toalhinha, numa toalhinha de papel, seguraria a mão em conchas, seguraria a mão assim, dessa forma, aproximaria das vias respiratórias, no entanto, não tocando no nariz, no olho, nem na face, porque ali dentro tem 2 óleos, são poderosos, que a gente falou. Tá o tomilho, que poderia, sim, ter uma propriedade dermocáustica, e também tem, na verdade, a bergamota, que é fotossensibilizante. Então, para os aromaterapeutas de plantão, prestem bastante cuidado. Aproximaria o nariz, respiraria lenta e suavemente, sem forçar. Não havia necessidade de fazer uma respiração forçada. E aí, o próximo slide vai falar por quanto tempo. Esse tempo é um tempo
na verdade, é estimulado. Eu não tenho uma máquina ou eu não tenho um estudo clínico que prove que é o tempo ideal. Mas eu comecei a fazer assim estudos, uma gotinha, quanto tempo as moléculas que são muito voláteis vão embora, 2 gotinhas, quanto tempo as moléculas que estavam no papelzinho foram embora, e aí foi colocando três gotinhas e percebe-se que o aroma permanece por 15 minutos. Então, eu escrevi dessa forma, que é para ser didático. Você coloca as gotas dos óleos essenciais, da sinergia dos óleos essenciais, nesse papelzinho e faça inalação por 15 minutos. Tá? E qual é a frequência que você pensou? Olha, eu pensei assim, 3 vezes ao dia. E qual é o número de gotas que você está indicando da sinergia? Eu acho muito, muito perigoso e eu fiquei assim, muito tentada a não colocar a sinergia assim com o número de gotas e dar essas dicas. Porque eu não sei da minha audiência, eu sei que eu estou falando com muita gente, mas eu não sei se essas pessoas, se tem uma pessoa aqui que não entendeu e pode fazer errado. Então, eu gostaria, sim, que qualquer pessoa que estiver me ouvindo e tenha dúvida, esclareça com um profissional aromaterapeuta, que é importante que a gente não faça disso uma coisa muito ruim, porque você imagine que a pessoa não entendeu, ela não entendeu a contraindicação, ela vai achar que 3 gotas não resolve nada, e ela usa o número de gotas maiores. Então, eu fiquei assim, ó, eu seguro ou eu abro mão? Mas tem uma frase que eu acho muito interessante, quando a gente abre mão, cabe o mundo todo. E se a gente pensar que isso daí não podia ficar só comigo, porque, na verdade, pode ter outras pessoas precisando. Então, é muito importante que quem não entende de aromaterapia não saia fazendo aí uma coisa errada. Então, consulta uma pessoa especialista e olhe para isso daí como um tratamento. Então, eu coloquei o tempo, a quantidade de gotas que eu acho que pode ser úteis e também a duração. Como eu sou muito sonhadora, eu acho que uma semana é muita coisa, mas eu pus uma semana de tratamento, depois você deve avaliar os sintomas e os sinais e determinar o que vai acontecer depois disso. Então, não é fechado, porque a gente faz aromaterapia agora, não é para quem, eu não sei quem é o paciente que está sendo tratado. Mas esses cuidados, que até eu falar e me emociono, porque a gente não pode desvalorizar a aromaterapia, nem banalizar. Então, não estou falando que é para usar de uma forma sem responsabilidade. Tem que ser usado com muita responsabilidade. E as contraindicações, elas são claras. Não tem nenhum estudo que fala, é importante. Então, os estudos não apontam o uso dessa sinergia, tanto do eucalipto, com risco de dar edema de glote, espasmos. Então, ele não usa, ele não indica para crianças, bebês e para gestantes. Agora, idosos, a gente, como um bom aromaterapeuta, nos possibilita avaliar a dose. A gente pode pôr mais dose ou menos tempo, o mesmo tempo, menos dose, mas a gente tem que avaliar. Isso aqui não é uma receita de bolo, é uma orientação. E aqui, a gente caminhando assim para terminar nossa apresentação, eu acredito que, com todo esse estudo, eu consegui vencer o meu desafio, que era conseguir fazer um furo no muro e colocar um dedo no dique. São 2 expressões que, se não for comum no país de vocês, eu vou explicar. O que era o desafio? É trazer um pouco de luz, para que a ciência pudesse olhar para esse trabalho como uma possibilidade. É muito prematuro, mas é uma possibilidade. E a gente
reforça desde o início que seria pelo primeiro estágio da infecção, na fase de resposta viral. Então, a gente olha para isso e fala, os sintomas são leves, eles não são específicos, mal-estar, febre, mas se a gente bloquear aqui, essa seta verde representa isso. Se eu bloquear aqui, terá mais chance de acontecer que as pessoas não precisem evoluir, que não vão evoluir para a fase 2 e fase 3, onde tem um agravamento que precise de internações em unidades de terapia intensiva. E para que tudo isso não seja perdida, tem uma foto muito interessante de uma árvore que eu coloquei assim, desatando os nós. Porque eu acho que o que a natureza nos oferece, ela não vai oferecer uma facilidade, ela pode oferecer, sim, muitos nós para a gente desatar. E uma coisa muito importante que eu falo é que a gente precisa ser muito profissional. Então, para usar uma terapia, ela não é um cheirinho a mais, ela não é um oba-oba, né? Que agora está muito na moda, mas ela precisa, sim, ser encarada, ser tratada com muito respeito. Então, eu acho que quem se propõe a fazer um trabalho como esse, aplicar em pessoas, tem que levar em conta que são vidas humanas. Então, deverá obedecer os critérios técnicos de uso dos óleos essenciais e criar, na verdade, algum protocolo clínico que a pessoa possa seguir. E uma coisa que eu acho muito importante, que se eu pudesse falar só isso, se meu tempo esgotou, é reconheça o seu limite. Qual é o seu limite? Se você não sabe ação, contraindicação, indicação de qualquer óleo que está na fórmula, é melhor você não usar. Então, você tem que olhar os seus limites e não ultrapassar os seus limites como profissional e também olhar a aromaterapia como uma medida terapêutica. A gente está falando como enfermeira que ela poderia ser usada como complementar aos tratamentos que já existe. No Brasil, a aromaterapia já foi incluída na rede pública do SUS. Então, eu vejo assim, a gente tem que ver o nosso limite. E uma coisa que pode colocar todo esse trabalho assim por água abaixo, é nós não termos certeza da qualidade e das certificações dos óleos essenciais que vamos utilizar. Se eu pegar um óleo que já é adulterado, eu não vou poder esperar um resultado positivo. Então, isso é muito importante, né? Que a gente tenha certeza dos óleos essenciais que serão empregados. E precisa, como todo tratamento, ter um segmento clínico que pode ser avaliado. Para algumas pessoas, né, tem outras doenças, outras comorbidades, e que precisa saber se pode ser usado, sim, essa sinergia. Então, a gente precisa avaliar o tratamento, o tempo do tratamento, o número de gotas, e tentar, ao máximo, individualizar esse tratamento para aquela pessoa que você trata. E eu volto aqui a falar das contraindicações que existem. Não é sair aplicando em todo mundo. Então, volto aqui, vou até reforçar. Bebês, crianças, gestantes. Idosos, pode ser avaliado a dose. E uma coisa que eu deixo, que é que eu faço muito, é estudar. Estudem muito e sejam profissionais. Profissionalize a aromaterapia. E ela pode ser a medicina do futuro. Eu acho que ela já é a medicina do presente, mas ainda não está nesse nível de reconhecimento. Mas estudem bastante. E com isso a gente vai desatando os nós e tendo assim notoriedade, tendo respeito, e a gente vai conseguir fazer uma aromaterapia muito linda.
e acessível a todos. E a última regra aqui é que são conclusões, e eu sou assim, sonhadora, mas pelo trabalho, as conclusões não são minhas, eu não fiz uma pesquisa nos moldes de pesquisa científica, na verdade eu fiz uma revisão, e eu chego nesse ponto com meu coração bem tranquilo, de que o que eu fiz, eu estou colocando a serviço da humanidade. E aí eu olho essa frase aqui embaixo, é caminhando com vida. Então, eu olho os óleos essenciais como uma grande possibilidade que pode ajudar no manejo da Covid. Eu vejo isso. E aí eu faço uma ressalva. Essa minha inquietação foi tão grande que eu me mexi de vários jeitos. Eu quis falar com o Ministério da Saúde aqui do Brasil, tentei falar com alguns centros de pesquisas se eles gostariam que eu oferecesse esse material para eles pesquisarem rapidamente as moléculas químicas e chegar a uma conclusão se poderia estar usando já agora, nesses dias. Então, eu consegui, assim, eu tive um sucesso onde eu fiquei bem feliz, que eu tenho um professor que foi meu professor de fitoterapia, e ele é da Universidade Federal do Amapá, professor José Carlos Tavares, e ele me ouviu. Então, a gente tem um sonho, é um grande sonhador, que um dia a gente possa fazer pesquisas clínicas que possam mostrar, não mostrar para a ciência, mas assim, validar todo esse estudo. Então, a coisa está direcionada, não está solta, mas a gente sabe quais são os nós que a gente mostrou lá atrás, né? Então, a gente não vai perder tempo falando dos nós, a gente vai falar de possibilidades. E aí, eu reforço que com esse estudo, eu volto naquele quadradinho onde tem lá a seta verde. Se for usado no início do tratamento, na fase 1, a gente poderia reduzir os dias de internação e, consequentemente, se usando esse material, a gente poderia, sim, minimizar essa tempestade de citocinas e evitar a hiperinflamação. E se a gente diminuir essas duas condições que são muito comuns dentro da COVID, com certeza a gente vai estancar ali o dedinho que eu falei no DIC e não teria a progressão da doença para as fases 2 e 3, que requerem internação em UTI. Eu acho que isso é um grande alento para as almas aflitas, que nem a minha estava. Hoje eu estou mais tranquila, porque a gente viu que tudo isso precisa, sim, de estudos clínicos, precisa de comprovação, mas a gente não pode ficar parada. Então, o que eu queria apresentar era isso, e me sinto muito feliz de ter sido, assim, convidada para falar um pouquinho disso, porque o meu amor pela humanidade e pelas plantas é muito grande. E é tão grande que eu já vou passar um outro slide onde tem meus contatos e eu posso falar um pouquinho de mim. Então, eu tenho aqui, eu trabalho numa clínica em Campinas há muitos anos, que eu faço um outro trabalho que não tem nada a ver com esse. Eu trabalho com feridas complexas e é um trabalho que me traz muita satisfação, porque chega pacientes lá que têm feridas de 5, 6, 20 anos, e através do uso dos óleos essenciais e da fitoterapia, você consegue fechar aquela lesão, curar aquela ferida e devolver qualidade de vida para essas pessoas. Então, eu gosto muito do que eu faço como enfermeira, e eu também sou professora de cursos de formação de aromaterapia, de fitoterapia, tratamento de feridas com o uso de óleos essenciais e plantas medicinais. E tem uma coisa que ainda sobra espaço, né, para acontecer. Olhando a humanidade no momento que ela está vivendo, há 2 anos atrás, eu criei uma empresa que chama Eu Sou.
E essa Eu Sou, ela faz produtos naturais, aromaterápicos, e a gente tem algumas linhas terapêuticas para tratar insônia, tristeza, falta de foco e para ansiedade. Dá a impressão que lá atrás, há quase 2 anos atrás, eu estava criando um produto justamente para agora, que é uma situação desse isolamento social, trouxe muito dessas questões de tristeza, de insônia, de ansiedade. Então, eu deixo aqui meus contatos, meu e-mail está aqui, meu WhatsApp está ali, e eu tenho certeza que, se vocês precisarem de alguma coisa, é só me contatar que eu estarei à disposição para ajudar. Eu deixo aqui meu muito obrigada, a Cláudia novamente, a Eli, que fez a tradução dos meus slides, e peço desculpas se no início acontece algumas coisas assim, que a gente fica mais ansiosa, né? Podia ter usado o meu produto para ansiedade, mas eu estou dizendo assim, num tom de brincadeira, que a gente faz o melhor, às vezes não sai perfeito. Então, visite nosso site, conheça nossas linhas de produto, e eu estou à disposição para ajudar os outros aromaterapeutas que tiveram dúvidas, que gostariam de trocar informação ou conversar comigo. Então, o meu muito obrigado a todos.